Olá! Quando compensa a laje nervurada bidirecional? Eu já tinha feito um vídeo sobre a laje maciça, que é uma laje sem nervuras. E eu tinha feito um vídeo sobre a laje treliçada, que é uma forma de laje com nervura em uma direção. Um outro sistema estrutural é a laje nervurada nas duas direções, ok? Onde eu coloco os cubetas, concreto, mas eu gero basicamente uma malha de laje aqui, ó. Até vou pegar o catálogo da maior fabricante do Brasil, mas ela tem nervuras nas duas direções. O que isso vai fazer? Basicamente isso aqui vai combinar a capacidade de flexão bidirecional da laje maciça e, consequentemente, redução de momentos concentrados da laje maciça, a laje treliçada, que tem uma capacidade de aumentar alturas sem aumento de peso. Ou seja, eu consigo fazer uma laje ainda relativamente leve com uma ação bidirecional. Okay? Então, a primeira questão aqui é o seguinte: eu vou conseguir combinar os dois tipos de laje, porque eu tenho nervura nas duas direções. A primeira questão é que, como eu tenho nervura nas duas direções, eu não vou conseguir fazer uma laje tão leve quanto uma laje treliçada, porque eu vou ter nervuras servindo de peso também na outra direção. Okay? Então, ela não é a laje mais leve possível. Okay? Ela acaba sendo um meio termo entre a laje maciça e a treliçada, isso que a gente tem que entender. Mas com uma vantagem considerável, que é o quê? Que como ela tem uma altura maior, ela pode ter uma altura tanto quanto uma laje treliçada, mas sem peso considerável que nem a maciça, ela consegue uma taxa de aço menor equivalente. Ok? Isso, então, é a questão aqui, que é quanto de inércia ela tem relativa à laje maciça. Porque a primeira utilização da laje nervurada é de substituir uma laje maciça. Okay? Quando a laje maciça não dá conta. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um vão relativamente considerável, que se eu for fazer com uma laje maciça, eu vou precisar de uma laje maciça de 16 centímetros de altura. Okay? Bom, uma laje maciça de 16 centímetros de altura, tá? Ela vai pesar 0,16 vezes 2,5, 400 kg por metro quadrado. Okay? Se eu preciso de uma laje com a equivalência de 16 centímetros de altura, eu posso tranquilamente trabalhar com uma laje de 21 mais 5, que ela tem uma equivalência a uma laje de 17 de altura. Okay? Então ela tem uma inércia equivalente a uma laje de 17 de altura, mas ela tem um peso de 278. Tá? Então 278 dividido por 2,5, ela tem um peso de uma laje de 11. Certo? Essa é a primeira questão. Então, eu posso, ao invés de trabalhar com uma laje maciça de 16, uma laje ATEX 21 mais 5 com um peso bem menor. Só que entra numa questão. Se eu tenho uma laje mais leve, eu não vou precisar de tanta inércia. Por que com uma laje maciça tende a ficar muito pesada? Porque qual é o problema da laje maciça em vão grande? O peso dela é muito grande. Tá? Então, na verdade, muitas vezes a laje 18 mais 5, apesar dela ter uma inércia equivalente a 15 centímetros, provavelmente ela vai dar conta. Por quê? Porque ela vai ter um peso de 0,24 toneladas por metro, né? Ou seja, ela vai ter um peso de 9,6 centímetros. Tá? Ela vai ser 40% mais leve que uma laje maciça de 16, mas ela vai ter uma inércia quase igual e uma altura que vai servir de braço de alavanca maior. Entendido? Então, a primeira utilização da laje nervurada é eliminar a laje maciça em vãos mais consideráveis. Claro, uma laje maciça eu posso fazer de 8 de espessura. Eu não consigo uma laje ATEX mais leve do que uma laje de 8. Mas uma laje ATEX ou qualquer outra laje nervurada bidirecional, comparado com uma laje de 9, eu já consigo empatar 16 mais 5. Comparado com uma laje de 10, eu consigo empatar 18 mais 5. Ou se eu pegar um catálogo, sei lá, até que 150, mesmo padrão, tá? Eu vou conseguir uma laje, muitas vezes de 26 de altura, né? Laje ATEX 21 mais 5 de 650, ela consegue um peso próprio equivalente, volume concreto, de 101, uma laje de 10,1 centímetros. Ok? Então aqui é a primeira questão. A laje nervurada, ela consegue combater a laje maciça quando a gente começa a falar que a gente precisa uma economia de aço na estrutura, porque como ela tem basicamente o dobro de altura ou mais relativo à laje maciça, ela consegue ter a metade da taxa de aço.
Claro, ela vai precisar de uma malha de capa, mas eu vou conseguir reduzir drasticamente o meu aço positivo. Tá? Se eu tenho uma laje maciça com vão de 3 metros, ok, a laje maciça vence, porque ela está com um vão tranquilo. Agora, quando eu começo a falar de vão de 5 metros, vão de 6 metros, vão de 7 metros, a laje nervurada consegue eliminar a laje maciça porque ela é mais eficiente que uma laje maciça quando eu estou falando de ganhar resistência sem aumentar peso. Ok? Agora, a laje nervurada tem uma segunda situação. Por quê? Porque atualmente estou falando o quê? Dela combater um sistema similar a uma laje maciça. Okay? Como que é o sistema da laje maciça? Basicamente é laje viga pilar. Agora, a laje Atex ela tem uma inércia muito mais alta. Tá? Então ela consegue combater não só a laje maciça, mas ela consegue combater a laje plana ou a laje cogumelo. Tá? Ou seja, ela consegue combater uma laje que não tem vigas. Por quê? Bom, a laje que não tem vigas, eu posso fazer, ao invés de fazer uma laje de 10, fazer uma laje maciça de 10 mais vigas, eu posso fazer uma laje de 20. Faço uma laje de 20 maciça e pronto, acabou. Tá? Vai dar uma taxa de aço maior, porque eu não vou ter vigas para reduzir os esforços, mas eu consigo fazer um pé direito total da obra menor. A laje nervurada consegue combater tranquilamente isso aqui também. Por quê? Bom, se eu vou fazer uma laje maciça de 20 de altura, ok. Tá? Ao invés de fazer uma laje maciça de 20, posso fazer tipo uma laje de 35 mais 5, que vai ter o dobro de inércia. O dobro de altura, claro, né? 40 de altura. Ela vai ter uma inércia equivalente a uma laje de 25,9 e vai pesar 105 kg por metro quadrado a menos. Okay? Então a laje nervurada, se eu pagar uma altura maior, eu consigo reduzir o peso da minha estrutura. Eu consigo também reduzir a taxa de aço, né? Por quê? Porque a laje plana, vamos trabalhar 6, 7, 8 metros. Essa mesma laje nervurada, eu consigo trabalhar o mesmo vão com peso menor e consequentemente uma taxa de aço menor por dois motivos. O primeiro, que eu reduzi o peso. Eu tenho uma laje de 500 kg por metro quadrado, laje plana de 500 kg por metro quadrado, mais uma utilização, sabe, mais uns 300 kg por metro quadrado, eu estou falando de 800. Aqui eu estou falando de 700, porque eu matei 100 kg. Okay? Então só nisso eu já tirei 1/8 da taxa de aço. Só que se eu tenho o dobro do braço da alavanca, eu tenho o dobro de altura, aproximadamente o dobro de distância do eixo tracionado ao eixo comprimido, eu vou ter metade da área de aço. Então eu não tenho 7/8 da área de aço, eu tenho 7/16 da área de aço. Tá? Eu tenho menos da metade da área de aço para a mesma laje. Entendido? Então a laje nervurada vai funcionar nisso, ela vai conseguir reduzir aço quando eu estou falando de vãos consideráveis. Tá? E nesse caso, ela vai estar lutando contra uma laje que também elimina vigas. Okay? Tá? Então, mesmo contra uma laje que elimina vigas, ela tem a vantagem porque ela tem uma altura maior. Tá? Só que, claro, eu posso fazer ela tanto com ou sem vigas. Né? Com vigas, eu vou conseguir vãos maiores porque a viga vai suportar boa parte dos esforços, tem que fazer uma viga alta. Ou, alternativamente, se eu for fazer a laje de seção constante, eu faço capitéis. Aqui vai entrar uma questão. Muitas pessoas vão querer fazer, ao invés de fazer a laje nervurada com vigas altas, vão tentar fazer uma laje nervurada com vigas chatas. E isso não tende a começar. Por quê? Bom, qual é a principal vantagem de uma laje plana? Qual é reduzir a altura? Certo? Claro, uma viga chata não tem a mesma altura que a laje? Sim. Mas qual a posição de uma laje que tem os maiores esforços? É bem próximo ao pilar. Tá? Bem próximo ao pilar, tem negativos pesados, tem importante pesado e tudo mais. Se eu fizer vigas, eu estou colocando um pouco de volume concreto próximo ao pilar, mas estou colocando volume concreto no meio do vão. Tá? Ok, eu estou aumentando a inércia da região, mas eu estou aumentando a inércia tanto negativo quanto positivo. E aqui entra outra questão. Quando eu aumento a inércia no negativo, eu estou não só aumentando a inércia negativa, mas eu estou aumentando a capacidade de gerar um momento trator negativo que reduz a deformação. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, o momento fletor é a força vezes a distância. Sempre lembre disso. Okay? Quando eu coloco uma viga, eu vou estar aumentando, uma viga chata, eu vou estar aumentando o volume de concreto no meio do vão. Quando eu aumento o volume de concreto no meio do vão, eu aumento o momento fletor gerado pela minha laje. Tá? Então, é muito mais eficiente que eu reforce, eu tenho um reforço pesado próximo ao pilar. Por quê? Porque o concreto que eu colocar
a 1 metro do pilar, vai gerar um braço de alavanca de 1 metro, vai gerar um momento fator de 1 metro. Eu coloquei 1 metro cúbico de concreto a uma distância média de 1 metro do pilar, beleza. Duas toneladas força e meia adicionado de momento fator. Agora, eu coloquei o mesmo volume de concreto a 4 metros, eu tenho um volume de 8 metros, tá? Ou um volume maior. Tá? Se eu coloco o volume de concreto lá a 4 metros do apoio, eu estou gerando um braço de alavanca 4 vezes maior e um momento fator 4 vezes maior. Tá? Então, um maciço na laje nervurada é mais eficiente, com exceção de uma questão. Tá? Aqui entra uma questão que a laje nervurada, assim como qualquer outra laje, pode ser combinada para proteção. E aí, para passar cabos de proteção, eu posso fazer uma viga chata. Okay? Eu posso fazer uma viga chata para aumentar a largura e conseguir colocar todos os cabos. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os cabos, se eu tenho uma laje bioapoiada, que vai ser um caso específico, tá? Mas se fosse uma laje contínua, eu vou fazer a minha viga chata com a menor largura possível, que eu consigo colocar todos os cabos. E restante eu vou reforçar sempre no negativo. Okay? A laje nervurada funciona muito bem quando eu consigo gerar negativos pesados. Entendido? E claro, outra questão. A laje nervurada, como a gente já viu que ela consegue competir muito bem contra a laje maciça, consegue competir muito bem contra a maciça plana, uma laje plana, uma laje cogumelo. A pergunta é, e ela consegue competir com uma laje treliçada? Depende. Ela não consegue competir no peso. A laje treliçada sempre vai ser mais leve, porque eu vou ter, basicamente, quase sempre, né? Por casos especiais pode ser o contrário, mas eu consigo fazer uma laje treliçada mais leve que uma laje nervurada com a mesma inércia. Ok? Então eu consigo uma inércia maior com um peso menor ainda. Por quê? Porque ao invés de fazer uma laje, digamos, 25 mais 5 bidirecional, 26 mais 5 caso bidirecional, eu poderia fazer uma laje de 30 mais 5 unidirecional. Eu teria uma altura maior, lembrando que a altura é a inércia de uma peça é área vezes a altura ao quadrado. Ok? Então eu consigo, fazendo uma altura maior, eu consigo ter uma área menor e manter a inércia, tá? Mas a questão da laje treliçada é que a laje treliçada funciona bem unidirecional. A laje nervurada ela funciona bem bidirecional, só que para ela ter essa vantagem da bidirecionalidade, eu tenho que ter uma necessidade de bidirecionalidade. Ok? Que casos seriam esses? Bom, eu poderia substituir uma laje treliçada por uma laje nervurada quando eu tenho uma laje treliçada onde eu tenho muitas cargas de parede em cima da laje, que eu não posso colocar uma viga transversal, não posso colocar uma vigota dupla ou coisa do tipo. Ok? Outra questão que eu poderia ter vantagem é tipo uma garagem, que em uma garagem normalmente eu vou ter cargas concentradas. Então, no caso de eu ter cargas concentradas, a minha laje nervurada consegue substituir a laje treliçada. Ok? Agora, se eu estou falando de uma laje de cobertura, se eu estou falando de uma laje que não tem solicitações pesadas, e eu estou falando de uma laje que não ser um problema ter uma altura maior, a laje treliçada ainda tende a vencer. Tá? Eu não consigo vencer a laje treliçada. Por quê? Porque a unidirecionalidade dela, por mais ser uma desvantagem, se não houver cargas concentradas, não é realmente uma desvantagem. Entendido? Por final, a laje nervurada vai ter uma vantagem no caso de obras complexas. Tá? E essa que eu acredito ser o maior ramo que tende a crescer da laje nervurada. Obras complexas, né? Sobrados de alto padrão ou coisa do tipo, que eu não consigo colocar muitos pilares em várias posições, porque lembra qual que é a função de uma viga. Tá? Isso é a questão que as pessoas esquecem, por isso que dá tanta concepção superdimensionada. A função de uma viga é ligar pilares. Okay? A função de uma viga é eu vou aumentar a inércia da estrutura onde eu tenho maior sustentação, que é entre pilares. Então, a questão de uma viga é que eu deveria ter uma obra sempre, né, para ter resistência contra ventamento, para ter uma estrutura econômica para flexão, eu deveria ter vigas ligando os pilares. Só que em muitas obras de alto padrão, as pessoas tentam fazer uma obra de 500 metros quadrados com sistema construtivo de laje treliçada, que pode ser feito sem problemas, mas tentam fazer muita viga sobre viga, tentam eliminar vigas, tentam fazer uma viga baixa em um vão grande e tudo mais, e daí começa a acumular maluquices. Dá para fazer isso? Dá para fazer, digamos, uma obra de 500 metros quadrados com sistema de viga e laje treliçada? Dá, mas tem que ser muito bem pensado e não pode ter limitações arquitetônicas extremas. Se eu tiver que trabalhar com um vão de 8 metros
com laje treliçada, tranquilo. Eu coloco uma viga vencendo um voo de 8 metros e a laje treliçada vencendo um voo no outro. Agora, se eu tenho que vencer um voo de 8 metros e eu tenho um limite de altura de 40 centímetros, começa a complicar. Tá? Se eu tenho que vencer um vão de 8 metros e eu não consigo ligar 2 pilares, começa a complicar. Tá? Se eu não posso ter viga aparecendo, começa a complicar. E aqui a laje nervurada tem uma vantagem pesada, que, ok, ela vai pedir uma altura maior até a base, uma altura maior de laje, mas ela vai garantir que todos os pilares estão conectados. Por quê? Porque a viga conecta pilares, mas se eu tenho uma laje nervurada plana, ela está conectando todos os pilares. Não tão eficientemente, porque quanto maior a inércia do elemento que conecta os pilares, melhor, mas ainda assim eu tenho um elemento com uma largura maior e que conecta ainda assim todos os pilares. Se estou falando de uma obra baixa, estou falando de uma obra de 8, 10, 12 andares, que eu vou ter efeitos de vento consideráveis, estou falando de um sobrado que vai ter menos de 10 metros de altura, a laje nervurada, ela consegue conectar todos os pilares. Qualquer coisa, se eu tiver uma viga de borda, já vai ser suficiente para o elemento de contraventamento, e ela vai garantir uma rigidez adequada, mesmo que eu tenha que colocar alguns pilares, não tem uma grade de pilares, não tem uma conexão adequada dos pilares. Okay? Aqui ela tem uma eficiência considerável. Claro, aqui entra a questão. Ainda assim eu tenho que ter uma concepção adequada. Tá? A laje nervurada muitas vezes é utilizada para matar a concepção, para a pessoa fazer concepção de qualquer jeito. Na verdade, até a laje maciça eu vejo acontecer isso, que a pessoa não sabe como fazer uma laje treliçada, vai lá e joga uma laje maciça. A pessoa não sabe fazer uma concepção de laje, vai lá e joga só uma laje nervurada. Dá para fazer isso? Até dá, mas é muito fácil aqui entra a questão de fazer uma laje incorreta. Tá? Muitas vezes a pessoa vai aumentar a altura da laje quando poderia ter aumentado negativo, ou vai aumentar o FCK quando poderia ter modificado a armadura. Entendi? Então muitas vezes vai acontecer de necessitar uma concepção adequada. Tá? E aqui entra a questão que realmente a laje nervurada bidirecional com um conhecimento adequado pode ser feito tranquilamente, tá? E para obras de, digamos, alta complexidade, né? Ela vai ser bem eficiente, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito, tá? E ela ainda precisa de um planejamento maior, até porque questões como tubulação e tudo mais são mais complexas nesse tipo de laje. Claro que está uma modelagem mais adequada, ou até uma altura livre da estrutura maior, né? Tem que ter a altura da laje nervurada mais a altura para passar tubulações. Entendido? Mas, por enquanto seria isso, e até